Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes, o podcast que conecta empresas, pessoas e propósitos. E nesse episódio, um convidado muito especial. Fique ligado. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. Olá, pessoal, eu sou Euriale Voidelli, especialista em clientes, e no episódio de hoje vamos falar sobre o mercado de contact center, os processos de compras, modelos de precificação e o quanto que um contact center é importante, fundamental para a experiência do cliente. E para decorrermos sobre este assunto, o convidado especial é o Fábio. Fábio, muito obrigado por estar aqui hoje, nesse dia de gravação. Mais uma vez, dedicando e trazendo conteúdo. E para iniciarmos esse bate-papo, eu convido você a se apresentar, a contar como que o Fábio chegou neste mundo de call center, nesse mundo de clientes. Olá, bacana. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um super prazer estar aqui com você, uma das precursoras e maior conteudistas aí do nosso mercado, que divulga muito material importante, muito material esclarecedor para todo esse nosso segmento. Um pouquinho como é que eu cheguei até aqui, né? Como é que eu já estou há esses mais de 20 anos aí dentro desse nosso segmento, tanto de terceirização de processos, serviços, de pessoas, digitais, hoje todos os CX. Isso volta um pouquinho lá na minha formação, né? Eu sou formado em tecnologia, fiz processamento de dados, ciências da computação. Hoje em dia, os cientistas de dados estão muito na moda, né? Muito importante para todos os data centers das vidas, database, data information, enfim. Então, com esse meu processo de formação, eu comecei sendo desenvolvedor de sistema. Na verdade, um passo antes, eu tive uma escola de informática, na época das escolas de informática, né? Eu cheguei a ter 8 unidades, então ajudei muita gente a ter o primeiro contato com computadores. E depois, na minha formação, eu fui ser desenvolvedor de sistema. Sendo desenvolvedor de sistema, comecei a lidar muito com clientes internos e externos para poder fazer o link da necessidade do que o cliente externo pedia para o desenvolvimento em si, para o usuário final. Com esse mundo muito louco, que é de desenvolvimento, muito gostoso, você cria muito conteúdo, você desenvolve muita coisa customizada, as jornadas hoje em dia, para todos os clientes, a gente fazia isso já dentro da parte de desenvolvimento de sistema, isso em todo o passado. Aí me convidaram, uma amiga do passado me convidou para ir trabalhar nesse modelo de call center, eu fui e comecei na parte de desenvolvimento também e planejamento. E dentro desse processo de áreas de planejamento, o Control Desk, EMS, a gente fazia muita coisa para ser automatizada. Nesse processo de automação, de relatórios, de sistemas e tudo, foi onde eu entrei nesse mundo do call center. Comecei com um processo de cobrança e saque, e aí depois foi ganhando corpo, pegando todos os serviços, retenção, a parte de anti-attrition, enfim, todo o portfólio de serviços de terceirização que a gente foi ganhando corpo até hoje. E não sai mais. E não sai mais. O bichinho do nosso segmento, call center e serviços, picou e não nos abandona mais. E aí, assim, passei por diversas experiências dentro desse mundo call center. Parte dessas experiências, eu fui vendido, a empresa onde eu trabalhava foi vendida, depois a empresa que eu trabalhava foi comprada, participei do processo de IPOs de empresas lá na Bolsa de Valores, hoje B3. Então, já participei de alguns processos trabalhando dentro desse segmento de terceirização e não nos larga mais.
Não larga mais. Bom, a minha história é muito parecida. Quando eu entrei, eu já comecei no atendimento e falei, bom, é aqui, me achei, é meu propósito, e não saí mais. E quando nós falamos desse mundo do contact center, da experiência do cliente, é fundamental, quando uma companhia vai contratar esta terceirização, se atentar a alguns pontos que são fundamentais. Sim. Não é um processo de compras de serviços simples, igual nós compramos um commodity, um lote de televisores, é um serviço. E quais são os cuidados que as empresas precisam ter na hora de contratar um serviço terceirizado de contact center? Bacana. Esse daí é um mundo que eu entrei dentro dessa minha trajetória. Parte dela, grande parte dela, inclusive mais de 12 anos eu estou na área comercial. E dentro da área comercial eu tive o prazer de ter algumas áreas sobre meu comando, né? A área de precificação, a área de análise de processo, de RFP, de compras, enfim. Tem alguns modelos desse que eu já tratei por bastante tempo. E como eu naveguei nesses dois tempos, né? Há um tempo atrás, o mercado comprava esse tipo de serviço através de commodity. Todo mundo lá tinha a sua famosa PA fixa, e aí a gente simplesmente quantificava tudo isso, e dessa quantificação gerava um preço. Quase tirar pedido. Quantas PAs você deseja? Exatamente. E dentro desse processo de contratação, hoje em dia mudou. Hoje em dia mudou porque a gente, para cada um dos processos de contratação, ele foi ficando cada vez mais complexo de ser contratado, de ser entendido a necessidade entre a empresa e o cliente dela final. Então, eu acho que esse entendimento do que realmente o cliente final deseja, alguns têm um público com um pouco mais de skill de eu quero falar ao telefone, outros têm o público mais jovem, mais descolado, que só gosta do digital. Então, a importância hoje em dia de você ter essa mescla e saber compreender a necessidade do que a empresa está querendo contratar é muito importante. E você ter uma área estruturada por trás também para desenhar todo esse processo, né? Porque quando a gente está falando do processo de contratação, nós podemos conduzir ele de duas formas. A gente conduz isso de uma forma que é a leitura que a empresa quer contratar, ou um pouquinho melhor a leitura do que ela realmente precisa contratar. E essa versão do que precisa contratar, é importante ter por trás aí uma empresa especializada em contratação de serviços, inscrever um processo muito bem feito para poder fazer o pedido muito bem esclarecedor. Então, eu acho que a contratação bacana desses modelos toda vem de origem do pedido. O que a empresa está me pedindo para o que eu preciso entregar. Então, se esse pedido ele vier bem desenhado, bem customizado, eu acho que esse é parte do segredo do sucesso da contratação. Da contratação. E esse é um ponto importante, né? E eu falo muito, e a gente presta esse tipo de serviço. A gente fez algumas RFPs ao longo aí dos últimos anos, né? Muitas RFPs ao longo dos anos. E um ponto importante é entender o que o cliente precisa de fato. E como você falou, os consumidores, e nós estamos falando de uma entrega de valor B2B, B2C. Isso. Então, qual é o valor importante para esse consumidor que está lá na ponta final? Ele é um consumidor digital, ele é um consumidor que ele precisa de um atendimento solucionador, uma inteligência artificial, ele precisa de um serviço de analytics, ele precisa de qual tipo de serviço de monitoria de qualidade e o que vai resolver de fato a dor dele. Né? Ontem eu recebi uma ligação de uma amiga, eu disse, qual que é o melhor CRM atual do mercado? Você pode me dizer? Qual que é a sua opinião? Eu falo, olha, o melhor CRM no mercado, assim como o melhor prestador de serviço, vai ser o que vai resolver a sua necessidade. Exatamente. Então, foque em perguntar qual é a sua necessidade. E quando você entender de fato qual é a sua necessidade, qual é o melhor fornecedor que vai resolver
esta sua necessidade. E se ele colocar a cerejinha no bolo, então... Aí é o segredo do negócio. É o segredo do negócio. E nesse momento, nós temos fornecedores, contact centers que estão no modelo extremamente tradicionalistas. Sim. E nós temos contact centers que já entenderam que eles não são só um contact center, que eles são centros de experiência do cliente, uma extensão daquela empresa. Perfeito. E como que você visualiza essa maturidade do mercado, esse momento em que estamos? Eu acho que uma das reestruturações que as empresas vêm fazendo hoje em dia no mercado, os fornecedores, né, quem faz a terceirização de todo o serviço, ter um background, ter uma estrutura organizacional bastante parruda. O bastante parrudo, o que eu quero dizer? Com áreas que estão se atentando aos modelos de mercados mais recentes. Então, eu preciso ter uma área de desenvolvimento, porque para todos os clientes hoje em dia, eu não tenho um commodityzinho, um pacote de solução que o mesmo que eu vendo para a empresa A, empresa B ou empresa C. Não, o contrário. A dor dele não é igual. A dor dos clientes não são iguais, exatamente. Você pode usar até como um modelo similar ou como uma referência para pegar um benchmark. Mas o resultado final tem que ser customizado para aquele cliente, para aquele específico nicho daquele público. E isso eu acho que é uma coisa muito bacana. Algumas empresas já se estruturaram, já estão fazendo isso, que é uma área bacana de desenvolvimento interna, uma área bacana de analistas ou de estruturas que faz um mapeamento de processos bem estruturado, uma documentação muito bem organizada. Então, essas empresas que já vieram com essa metodologia, essa mentalidade de fazer um desenho, de fazer uma jornada customizada para aquele certo tipo de cliente, eu acho que isso é um bom modelo de contratação que vai de encontro com a necessidade do que a pessoa precisa contratar, não do que o que ele está pedindo, né? Então, esse eu acho que é um norte muito bacana para o modelo de contratação bom. Exato, e entender o modelo de contratação, né? E quando nós vamos para dentro das empresas, né? Então, você comentou ali no primeiro questionamento, existem hoje uma disruptura de necessidade de contratação. Então, não dá para contratar um call center, um contact center, como se fosse um commodity, como se fosse um produto simples. Sim. É preciso ter uma análise antes. E do lado da empresa, como que isso contribui e favorece e facilita a entrega de valor de uma forma mais clara? Porque é um processo construído sempre a 4 mãos ou a 6 mãos, né? Entre uma empresa que vai especializada em montar uma RFP e montar um processo que ela é isenta. Então, quando a gente coloca uma empresa isenta, ela vai falar exatamente o que você precisa e muitas vezes você está embarcado no problema, você coloca uma decisão do que você acha que você precisa, mas o seu cliente conta outra coisa na jornada dele. Perfeito. A empresa e o contact center, né? É um processo a 6 mãos. Como que isso funciona na prática? Você tocou num ponto bastante importante, que é essa empresa especializada que consegue mapear, entender o mercado. Ela vai entender que tipo de empresa que ela vai contratar. Eu acho que não necessariamente a mais digital, ou a maior, ou a menor. Eu acho que cada empresa hoje em dia que vai fazer o processo de terceirização, o processo de contratação desse tipo de serviço, se ela consegue encontrar uma empresa que tem os mesmos valores que os dela, que esteja passando pelo mesmo momento, que converse a mesma linguagem do que ela quer entregar para o cliente final dela, eu acho que a chance do sucesso aí é muito boa. É muito boa. E isso uma empresa que venha com essa visão isenta, não pegando características da empresa prestadora de serviço ou comprando a ideia exatamente do que o cliente está pedindo, ela consegue decifrar e ir atrás do mercado para poder entregar para essa empresa contratada qual é a melhor empresa que ela pode... Mais assertiva, que ela pode fechar e que vai chegar ali o entregável para o cliente dela final
que seja um resultado muito bom e esperado pela companhia. Esse é um ponto muito importante, né? O processo decisório todo de um contact center, da contratação, de quais serviços vão ser embargados nessa contratação, ele é importante. Sim. Por que ele é importante? O seu consumidor final vai sentir essa entrega de valor diferenciada. Sim. Que é o consumidor que está ali falando com o operador, falando com o analista, conversando, e isso tudo se converge em proporcionar uma experiência ou não fantástica para esse consumidor. E aí, se nós temos o inverso, né? Se a não entrega de experiência acontece, o consumidor vai ter uma ruptura e ele vai reclamar, isso vai aferir na reputação da marca. Então, o call center hoje, ele é um braço muito importante para as empresas quando nós falamos das estratégias de CX. E como que o contact center, né, as centrais, podem contribuir, né, do lado de fora, ele está ali também do lado de fora, colocando, né, trazendo a experiência dele, porque afinal de contas ele pode atender diversos clientes, então ele também tem uma visão muito rica de bench, olha, o mercado está com essa tendência, vamos colocar aqui no seu produto. Do outro lado da moeda, como que você vê o mercado, o call center ajudando as empresas? Sim, eu acho que dá para abordar um assunto muito interessante olhando com a visão, né, da terceira. Eu acho que além de todo o processo digital, sistêmico, tudo, eu acho que maior parte importante desse negócio são as pessoas. Então, hoje em dia, o que a grande parte das empresas estão fazendo, não se concentrando, acho que é extremamente importante toda a parte sistêmica, mas o que grande parte das empresas estão se preocupando? Com as pessoas. Então, assim, reformulando todo aquele ambientezinho tradicional que nós tínhamos de posição de atendimento, colocando um ambiente mais agradável, colocando uma estrutura muito mais bacana, que seja prazerosa. Parte de um dos problemas que a gente tem que os RHs ficam descabelados, aí, maluco, para tentar controlar e saber como minimizar tudo isso, é o nosso famoso turnover e o absenteísmo. Então, hoje em dia, você dando uma estrutura mais confortável, um ambiente mais gostoso, onde que seja prazeroso para as pessoas irem trabalhar todos os dias, eu acho que a gente consegue ganhar em termos de qualidade e entregável para os clientes. Então, do lado da terceira, parte dos esforços que hoje estão sendo aplicados para a gente ter esse sucesso de entrega de qualidade de serviço é a preocupação com as pessoas. E a outra parte que você comentou, que é da contratação, que são dos modelos, aí o modelo de contratação a gente pode girar em torno do perfil de cada cliente. Tem tipos de serviços que vão para o modelo de contratação variável, e aí nesse variável eu tenho um público de pessoas que gosta de trabalhar com isso, que é aquele público que gosta de ganhar dinheiro. Então, assim, quando eu estou indo para uma operação que ela é de vendas, ela é de cobrança, ela tem um comissionamento um pouco mais dinâmico, eu tenho um público de gente que gosta muito desse modelo de negócio para nós terceiras, que a gente repassa isso para eles também. Só que eu tenho um outro público que ele gosta um pouco mais de tranquilidade, então ele prefere não ganhar tanto dinheiro, mas ter um pouco mais de tranquilidade no atendimento e ser muito especialista naquilo que ele faz, só que sem o foco da dinâmica de ser variável, de ser vendas, de ser toda essa dinâmica de modelo contratação que fica meio que a quatro mãos, né? Se a empresa contratante, se ela ajuda o fornecedor, se ela ajuda a terceira fazer um processo de remuneração ganha-ganha, eu acho que a escalada de entregável e escalada de qualidade ela é muito grande. Então, esse entregável dos clientes junto com a terceira, quando esse processo acontece junto, amarrado,
cara, o sucesso do produto é bem garantido. Bem garantido. E você comentou um ponto importante, que são os modelos de contratação, que eles interferem diretamente nos resultados e no modelo a qual a operação vai ser gerida, né? Hoje nós temos aproximadamente 50% do público do portal composto por profissionais que estão ingressando na área de CX, na área de CS. Então, conta para nós aqui quais são esses modelos, como que eles funcionam, para contextualizar esse pessoal, esses profissionais que estão iniciando. Quais são os modelos? Quais são os nomes desses modelos atuais? Na verdade, hoje nós já temos, né, grande parte de graduações, pós-graduações já voltada para esse modelo de CX, UX, enfim... E todas essas novas pessoas que estão entrando no nosso negócio, acho que parte importante aí, mais de 20 anos no mercado, quem está saindo um pouquinho na frente é quem entende que o modelo de contratação ele não acontece só nos digitals, só na parte de CX, e ele também já deixou de acontecer há um tempo atrás só no modelo de contratação em pessoas. Então, esses novos profissionais que entram no mercado, quem consegue ter essa consciência e saber, hoje em dia, manipular a chamada, né? A chamada do cliente, não importa para qualquer que seja ele o serviço, se ele começa a fazer uma jornada através do CX, e ele tem ali ele consegue interpretar quando o cliente está tendo um problema. Se ele consegue transferir isso de volta para o humano, volta depois para o CX. Eu acho que esses novos profissionais que conseguem ter essa visão de que o atendimento ele tem que ser trabalhado de forma híbrida, eu acho que esses profissionais no mercado eles têm uma chance de entendimento do negócio muito mais profunda. Diferenciada, né? E ainda na linha do contextualizar e trazer conteúdo para quem está entrando nesse mercado, né? Os modelos de precificação. Hoje, né, dentro de um contact center, existem diversos modelos que são utilizados dentro do comercial para precificar ou um serviço, né, ou de uma forma fixa, serviço, ou de forma variável. Perfeito. Né? E nós temos diversos modelos por PA fixa, pessoal, posto de atendimento, é cada pessoa, contextualizando, cada PA ali, cada posto de atendimento, e aí nós temos PAs de 12 horas, que operam por 12 horas, por 4 horas, por 7 horas e 12, por 8 horas e 12, 24 horas, cada modelo é um modelo. Conta quais são esses modelos de precificação do mercado e o que o mercado tem requisitado de vocês, o que você tem visto demais. Olha, estes são os modelos que estão mais em alta nas requisições, nas RFPs que vocês recebem. Ah, bacana. O modelo de remuneração, modelo de contratação, normalmente as empresas gostam de testar. Algumas ainda têm não vou falar medo, mas o receio de sair do modelo fixo, porque o modelo fixo, o que garante um pouco para a empresa? O budget. Ele sabe quanto que no final do mês a conta vai ser para a empresa. Se ele faz uma contratação de 1.000, é 1.000 que ele vai remunerar no final do mês. E já o modelo variável é um modelo que hoje muita gente está requerendo, tanto qualquer que seja ele o nicho de segmento de serviço, e quase todas as requisições, quase todos os processos, hoje em dia, o que as empresas pedem? Os dois modelos. Porque eu acho que está no momento de transformação, está todo mundo querendo ir para o variável, só que ainda tem aquele receio, aquele medo, porque por trás do variável existem algumas premissas, algumas regras que precisam ser garantidas ali para poder, no final do mês, ter um entregável que seja bom para os dois lados. E aí, essas premissas, esses entregáveis, que hoje em dia a gente está ajudando as empresas até a desenhar e escrever. E comparando com o modelo do fixo, o que o variável traz diferente? Esse variável, como o nome próprio diz, ele pode variar muito para cima ou muito para baixo. Se a empresa tiver uma alavancagem de resultados muito boas,
em cima de alguns SLAs, alguns KPIs, esses KPIs podem levar essa remuneração para muito mais do que o budget da empresa. Só que, assim, em contrapartida, a gente está entregando um resultado muito maior. Então, esse é um modelo que eu acho que a tendência é cada vez mais virar para o variável, porque é um modelo de ganha-ganha. Então, se é um variável muito bem escrito, com premissas bem determinadas, bem orientadas à realidade do produto, é o modelo que, no meu entendimento, as empresas que estiverem predispostas a fazer esse desenho junto, esse vai ser o sucesso do modelo. Por quê? É um modelo ganha-ganha, ganha os dois lados. E o consumidor, ele também é beneficiado, porque quando nós temos uma central de vendas remunerada por variável, atrelado a uma nota de NPS de satisfação. Então, não vai bastar só ele vender, ele tem que vender e garantir a satisfação do consumidor antes. Então, o consumidor vai ganhar nesse modelo, sim, o cliente contratante vai ter uma venda ali sempre garantida, porque ele está no variável, e o prestador de serviço tem a cerejinha no bolo ali, né, a cenourinha, como se diz, também vai correr atrás para fechar essa equação. Então, os dois modelos, eles têm os seus benefícios e eles têm os seus desafios. Então, o modelo variável, sim, tem uma questão de ficar alerta ao budget, sim. O modelo fixo precisa estar amarrado no SLA, porque você não tem a cerejinha no bolo, então você precisa puxar e ter do outro lado. Então, os dois têm pontos positivos e pontos de atenção. Qual é o melhor modelo para o negócio vai depender do que o negócio precisa. Se é um modelo que requer ali uma alavancagem de vendas, uma alavancagem de produtos, de retenção, de cobrança, eu acho que o modelo variável ele é perfeito. Por quê? Porque quanto mais eu ganho, mais a outra empresa ganha e ganha todo mundo. Então, eu acho que esse é o melhor modelo. E você só tocou num ponto bastante importante, que é NPS. Hoje em dia, o que grande parte das empresas estão fazendo? A nossa famosa e antiga monitoria da qualidade, ela existe, continua bastante ativa, porque garante a aplicação dos modelos, aplicação do script, aplicação do modelo, aplicação do processo no dia a dia operacional. Então, eu acho que ela existe e já teve uma transformação bastante boa por conta das gravações, né, de voz, de tela, de processos, mapas de calor. Então, hoje, para esse time de monitoria da qualidade, tem uma quantidade de recursos muito grande. Mas onde que eu vejo também, nos pedidos, que as empresas estão indo para um foco muito maior também? NPS. Por que o NPS? É importante que aconteça o script dentro da companhia. É importante que os principais pontos sejam abordados. Mas hoje, cada vez mais, o script está ficando um pouco mais aberto. Ele é um roteiro. É um roteiro. Não é fechado mais. Você tem que seguir um roteiro, mas a linguagem já não é mais robotizada. Não. Não cabe mais ser. Não cabe mais ser, exatamente. E com como que as empresas estão vendo se isso está ou não está satisfatório? A partir do NPS. Porque o que vale não é o script que o operador está lendo ao longo do dia. Ele vale o quê? A opinião do cliente. A percepção do cliente. Eu fui bem atendido? Eu tive um atendimento muito bom? Talvez ele não resolveu o problema dele, mas ele teve um atendimento tão bom, tão personalizado, tão gentil, tão de uma linguagem que ele gosta de falar, que assim, a ligação foi boa, por mais que ele não resolveu, sim, o problema, mas o contato foi muito bom, foi esclarecedor. Então, NPS hoje já vem há algum tempo, não é de agora, mas cada vez mais o NPS está tomando à frente um pouquinho mais do processo de monitoria da qualidade. E o problema, como diz o ditado, né, o jargão, o problema não é ter problema. O problema é você não resolver o seu problema. Perfeito. Então, esse ponto, as empresas precisam estar preparadas para esse tipo de situação. E aí, o operador, o analista que está na linha de frente, ter essas capacitações muito comportamentais até para enfrentar essas adversidades, mantendo uma cordialidade, uma empatia, o processo,
e respeitando ali o consumidor no momento em que ele está. Então, ele vai ligar no momento que ele acabou de bater o carro, Sim. que ele acabou de ter uma situação adversa, que ele precisa da liberação de uma autorização de um exame por conta de um familiar precisar fazer uma cirurgia urgente. Então, entender essa empatia do momento do consumidor. Tem que ter uma sensibilidade, né? E a sensibilidade, exatamente. Aí o processo de monitoria, ele é muito importante. Sim. E você colocou um ponto importante, que é a maturidade dos processos de monitoria. Então, hoje nós temos as monitorias tradicionais, que elas são fundamentais para a mensuração do conhecimento da operação, do feedback, necessidade de treinamento. Tem a monitoria olhando a jornada do consumidor. Sim. Então, qual é a percepção desse consumidor na linha? E aí nós analisamos o consumidor. As monitorias por Speech Analytics, que trazem dados riquíssimos que podem ajudar tanto o modelo por jornada quanto o modelo por conhecimento. Então, hoje a monitoria ela é mais um braço importante dentro das prestações de serviço de um contact center. E é algo que nós recomendamos muito, porque são dados riquíssimos que as empresas podem utilizar para estratégias futuras e não necessariamente esperar que o consumidor reclame lá no final. Ou seja, ele já traz insights antes. Você não precisa olhar só no retrovisor, você pode começar a projetar novas experiências antes que o problema aconteça, para se preparar quando não está na sua responsabilidade. Uma greve de caminhões. Sim. Não, por assim, exemplo. Parte disso que você comentou, e fundamental, eu acho que assim, o dado, a informação, ela é muito fácil de ser capturada. Porque por tabulação, por algum motivo, você tem essa informação. Mas o que você faz com essa informação? Você está analisando ela de forma certa? Ou você analisa. Hoje em dia, por exemplo, nos processos de NPS, daquele cliente que se preocupa a fazer uma resposta de uma pesquisa de satisfação, se ele perde o tempo dele ali, se ele gasta um tempo precioso dele em te dando aquele feedback, falando se foi bom ou se foi ruim, a gente está orientando a cada vez mais todas as empresas respondam 100%. Respondam 100%. Tenha um time para fazer esse tipo de resposta. Porque se o teu cliente está te dando esse presente, te dando essa oportunidade de te dar uma informação tão rica que vai melhorar o teu serviço, por que não você ter um time dentro de casa que vai prezar pela qualidade disso? E hoje, a gente acabou de ter recentemente aí a aprovação de uma nova lei de decreto do SAC. Sim. E que vai ser obrigatório, entre alguns assuntos, a ser aplicado, né, a pesquisa de satisfação, e no momento que se a ligação caiu por conta existiu o callback. Existiu o callback. Então, isso daí é preocupando com o quê? Não com a empresa terceira, não com o cliente, mas sim com o usuário final. Dar uma satisfação, dar uma resposta. Você não pode simplesmente cair a ligação e você abandonar aquele cliente. Então, nós dentro de casa, o que nós já estamos fazendo? Todo time de desenvolvimento está preocupado com isso, está adequando toda a base de sistemas, está fazendo toda a transformação, por mais que tenha alguns dias, aí 180 Sim. dias para as empresas se adequarem, a gente já está chamando todos os nossos clientes. Parece muito, mas 180 dias passa voando. Voando. E principalmente quando a gente fala de desenvolvimento sistêmico, que nem tudo é tão simples quanto parece ser, mas nós já abrimos essa frente de chamar todos os nossos clientes para poder começar essa conversa já para fazer todo o processo de adequação. E é importante alguns insights, né, que eu observo muito como as empresas se comportam com o consumidor. E aí eu vou falar 3 exemplos clássicos, né? A ligação cai. A empresa se preocupa em ter um callback para conforto deste cliente. Quando um cliente aciona um saque da empresa, ela tem uma resposta padrão, exemplo, hipotético. Eu vou te responder, Fábio, em 2 dias úteis. Só que se você ficar 4 minutos inativo no chat, ele fala, pelo tempo de inatividade de 4 minutos, eu não vou mais conversar com você, porque o chat vai cair.
Então, ele, do lado dele, você pode esperar 2 dias. É. E se você demorar 4 minutos, 3 minutos para responder no chat, ele te derruba. Então, nós já temos aí dois exemplos de desequilíbrio sobre isso. E aí, algumas empresas me perguntam, você acha que a minha empresa é centrada no consumidor? Eu falei, vou estudar a ótica do consumidor. E a gente começa a olhar alguns detalhes sobre isso. Como que o call center pode contribuir à lei do saque? Então, existe agora a necessidade da pesquisa, existe essa adequação nos números de descagem ativos, o 0303, não é mais à vontade como está hoje. Sim, sim. Então, existe essa necessidade da empresa se preocupar com a transparência com este consumidor. A balança está equilibrada, né? Perfeito. Eu acho que assim, hoje eles estão, como está muito aberto, fica muito à vontade de cada uma das empresas falar assim, eu quero me preocupar com o meu cliente, coloca. Ou não quero me preocupar, não vou colocar. Eu acho que colocando, e isso é só uma parte pequenininha, né? Estamos falando só do saque. Só do saque. Por enquanto, porque do saque. Tem todas as outras gamas de serviço que os clientes usam, que não necessariamente vai ter essa regra para ser cumprida. Então, acho que parte das orientações, nós como terceiras empresas que ajudam a fazer esse processo de RFPs, de desenhos, de orientações para a contratação do serviço, cada vez mais, se todo mundo tiver um aculturamento de você ter o foco no cliente e não pensar só em custo, o cliente do outro lado vai te trazer uma economia. Por quê? Você não vai ter tanta rechamada, você não vai ter tanto acesso aos chats, e-mails, bots, enfim. Você deixa de ter que investir um caminhão de dinheiro porque você resolve naquela primeira chamada dando uma atenção, dando um carinho para o cliente ali. Sendo então, resolvedor e acolhendo. Vertical resolution, essa é a palavra. Se as empresas tivessem o foco 100% nesse contato, sem se preocupar tanto em custos, outras linhas de serviço talvez seriam muito mais amenizadas. E o cliente seria muito mais fã daquela marca pelo fato dele ter uma assistência, pelo fato dele ter uma consulta, dele ter um alguém por trás para responder para ele sempre que tem necessidade. Então, acho que essa parte aí que tudo que a gente falou, a gente está falando de duas grandes vertentes, né? Pessoas, o cuidado com as pessoas e essa gama de soluções digitais que a gente falou aqui. CRMs, discadores, Speech Analytics, todas as ferramentas de CX, bots, Azuras, que hoje em dia estão muito na moda, mas hoje em dia cada vez mais essas Azuras que tem o serviço de retenção, que não deriva para o operador, mas que seja uma URA inteligente, que você não precise ficar em looping nela, quase perdido. Então, se você tiver uma preocupação de um desenho antes muito bem estruturado em cima de toda essa gama de tecnologia, eu acho que só quem tem a ganhar o cliente, o usuário final, porque ele vai ter uma satisfação e uma experiência muito boa, e as empresas também, né, que vão ter o investimento, mas ter uma retenção de clientes bastante grande. Fundamental. E, Fábio, nós precisamos caminhar agora. A conversa está ótima, mas já estamos aqui no final do nosso tempo. E eu convido você, agradeço primeiramente mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. E convido você agora às considerações finais, um recado geral para todos esses profissionais que estão se desenvolvendo e que estão ingressando no mercado de contact center. Quais são essas dicas e as considerações finais? Muito bom. Primeiro, eu quem agradeço o convite. Eu acho que já está um sucesso de público, de conteúdos. Está muito gostoso assistir o canal com todos esses bons profissionais que você está trazendo. Então, muito obrigado pelo convite. E um recado para a galera que está entrando hoje no mercado, o que é? Eu acho que não ser tão
específico em uma determinada coisa. Eu acho que parte da nossa experiência que nós tivemos desde lá de trás, que a gente tratou 100% de gente, telefone, e hoje a gente está pegando toda essa transformação digital, a gente entende e vê essa importância de ter essa balança, de ter os processos humanos com os processos digitais sendo muito bem conversados. Eu acho que se os profissionais que estiverem hoje entrando no mercado entenderem parte desse negócio, óbvio, nosso negócio é vivo, ele é extremamente complexo, porque a gente, quando você mistura tecnologia com pessoas, é extremamente complexo o modelo de contratação, mas se as pessoas entrarem com essa mentalidade que o híbrido, que a contratação híbrida e o usuário final é o mais importante, eu acho que esse é o recado fundamental. E se especializar sempre, né? Sempre. Estudar sempre. Estudar conteúdo, ir atrás, se formar, uma leitura, tudo isso é sempre muito bom, enriquecedor para todos que estão entrando no mercado. Muito obrigada mais uma vez, Fábio. Foi uma honra estar aqui hoje contigo, com tanto conteúdo, dicas riquíssimas. Parabéns pelo trabalho, por toda a sua trajetória profissional. E, pessoal, mais uma vez, né, fica a dica para vocês acompanharem o Portal Customer. Todos os dias nós temos novos artigos, novos conteúdos com um time de colunistas. E, pessoal, um último recado agora para vocês. Todas as segundas-feiras, um novo episódio do podcast Comitê de Clientes. O podcast está disponível no Spotify, no Deezer, no YouTube. Fiquem ligados e também recomendo assinar a news do podcast Comitê lá no LinkedIn. Nós já temos um grande número de assinantes e todas as segundas-feiras e mais esporadicamente também colocamos conteúdos na news, além de todos os dias no portal temos conteúdos inéditos, já mais de 1000 artigos lá no portal. Eu sou Euriale Voidella, especialista em comportamento, experiência do cliente, construção de RFPs, contratação de serviços e muito mais. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.